pensar no ego, ser humano, tá? Tá. Eu fui head de soluções, falava com diretor, com C-level de grandes empresas, Porto Seguro, Itaú, Mafra, etc. Entregando panfleto na frente de um evento. Caramba. Aí, mas só que qual que é o ponto? Na hora que eu me peguei pensando assim, eu falei assim, cara, na verdade eu não sou nada. Se um desses caras me comprar a minha solução, ou acreditar na minha... Se eu não entregar bem esse panfleto, quem que vai entregar? Se eu não acreditar naquilo que eu tô ofertando, quem que vai acreditar? Se eu não fizer, quem que vai fazer? Fala, turma do Desenvolva-se Cash, feliz 2026. Por que eu tô falando isso só agora? Porque esse daqui é o primeiro episódio desse ano. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muita colheita, porque eu sei que a maioria de vocês plantaram coisas importantes no ano passado e eu quero ajudar vocês nessa colheita a, inclusive, plantarem novas coisas também. Não é? A gente não pode parar de semear. E para isso, eu já quero começar esse primeiro tema do ano trazendo uma pessoa de envergadura, uma pessoa que tem conhecimento daquilo que a gente vai falar, para te despertar para coisas que talvez você nem tinha pensado, mas você pode se desenvolver. Eu tô falando para vocês do Efraim Rabelo. Bem-vindo, Efra. Obrigado, mestre. Prazer é todo meu. Bem-vindo mais uma vez, né, cara? Essa segunda. O último podcast foi há 3 anos, lá no escritório da Tech for Humans, lá em São Paulo. Faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. Mudou bastante coisa de lá, né? Meu Deus do céu, cara. Bastante. A Vivi, que tinha acabado de nascer naquela época, já tá com 3 anos. Já tá. Né? Tá fazendo arte, já tá subindo nas coisas. Meu Deus do céu. Depois você conta mais aqui pra gente, por favor. Só apresentar direito pra ele dormir no sofá, né, turma? Esposo da Isabela, pai da Vivi. E o Davi tá chegando agora, né? Tá chegando, tá vindo quente. Daí tá... Isso aí tá vindo quente. Nasce em junho, né? Nasce em junho. Cara. Assim como todo nome bíblico, né? Já reparou? Tudo arteiro. Tudo arteiro. Gabriel. Tiago, então, meu Deus do céu. Nossa, mãe do céu. Então, assim. Terrível, cara. Cara, como que é preparar o coração pra ser pai pela segunda vez? Porque é meio que na contramão do que a sociedade tá querendo hoje em dia, né? Cada vez mais as pessoas querem ter menos filhos e você tendo o segundo. Como que é isso? Cara, é um conceito que mudou muito recente, na verdade. Assim, acho que eu tô no momento talvez mais difícil de ter um filho. Uhum. Início de empresa. Sempre trabalhei muito, mas você sabe bem, o empreendedorismo exige um pouco a mais da gente, principalmente no início. Sim. Mas, ao mesmo tempo, cara, a gente começa a perceber que o filho, ele traz alegria e benções para casa. Essa é a minha visão. Que legal. Ele traz muito trabalho, traz muita coisa, mas você falou muito sobre plantar e colher. Na minha leitura, você está plantando para a humanidade, né? Para o mundo. Então, isso mudou recentemente. E agora, eu acho que se a minha esposa quiser, acho que é uns 4. Tá animado. Ô, Isabela, o Efra tá animado aqui, né? Vai chegar em casa hoje... Não, churrasco animado. Sabe quando você vai fazer um churrasco cheio de criança, que é barulheira e caindo as coisas? Então, assim, tem que ser assim. Bom demais, bom demais. E hoje, ele é o fundador, é o founder da Fale Comigo AI, né? Hoje você é um fundador e a gente vai falar muito sobre isso, toda essa sua experiência no empreendedorismo. Quero imergir nesse assunto com você. A gente vai falar sobre vendas, né, em especial no WhatsApp. E, aliás, você que está ouvindo aqui, você conhece alguém que tem um comércio, alguém que tem uma empresa e precisa vender, precisa melhorar suas vendas, acelerar no WhatsApp? Pega esse episódio, já manda para essa pessoa agora, porque a gente vai ouvir a pessoa certa que pode trazer aceleração nas vendas nesse sentido. É isso aí. Cara, na época que você veio, há 3 anos atrás, você estava no mundo corporativo, era CLT, e aí você hoje está empreendendo, não é? Como que foi a sua cabeça nessa transição? Poxa, eu quero sair daqui do CLT para começar a empreender. Essa é uma coceira, né, que muita gente tem. Eu quero dar espaço, eu quero fazer isso acontecer. E não são tantas histórias recentes, assim, às vezes, que tem pra gente poder ouvir. O que você sentiu na época? Acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara é o cemitério dos fracassados, ele é extremamente silencioso, né? Ninguém sabe de uma história de erros. Uhum. A gente sabe das histórias de sucesso, né? Verdade. E não são muitas, são poucas. É verdade. Mas o empreender, a pessoa, ela é inquieta. A pessoa é uma empreendedora. Então, eu brinco que muitas das vezes, quando você vê uma pessoa muito inquieta, você consegue perceber que ele tem uma inquietude ali para empreender. E isso vem com ele. Então, por exemplo, eu sempre tive pequenas iniciativas. Tá. Obviamente, nenhuma foi como a Fale né? Foi uma empresa estruturada, mas sempre tive essa inquietude.
Isso quer dizer que se você não tem uma inquietude, você não pode ser um empreendedor? Eu acho que não. Empreender é algo treinável. Acho que todo mundo deveria ser um empreendedor. Depois que eu saí do mundo CLT, uma das primeiras coisas que eu carrego comigo é, cara, ninguém pode ter uma fonte só de renda. Para mim isso é uma completa loucura, assim. Sim. Querendo ou não, cultura, empresa... Cara, a empresa é baseada em números. Ela pode estar bem, pode estar ruim, pode estar médio, você pode estar bombando, mas ao mesmo tempo ela pode estar ruim. Então você está à mercê de alguém. E quando toda a sua fonte de renda fica à mercê de alguém, seja uma empresa ou seja qualquer outra coisa, isso é ruim. O risco é iminente. O risco é iminente. Então, assim, quando o Flávio Augusto fala que ele tem uma frase lá Estabilidade não existe. Quando eu saí do CLT, para mim isso ficou muito claro. Então, acho que uma primeira recomendação é, cara, por mais que você não seja um empreendedor, mas tenha uma segunda fonte de renda, seja ela qual for. Pode ser investimento, pode ser aplicar o seu conhecimento em alguma outra área e cobrar por isso. Vender alguma coisa. Vender alguma coisa, etc. Então, ter uma segunda fonte de renda. Mas o empreender em si, eu sempre fui inquieto, sempre tive essa vontade, mas nunca tinha o produto. Eu achava que não era o momento. E de fato, quando eu olho para trás, eu acho que eu não estaria preparado mesmo. Acho que eu iria me meter os pés pelas mãos, eu acho. Então, eu me preparei muito como executivo, então aprendi muito. E aí teve uma hora que basicamente pulsou tanto dentro de mim que, cara, eu tava mais desesperado em fazer acontecer do que outra coisa. Então, meio que a própria inércia minha causou um desconforto tão grande que fez com que eu tivesse ação. Poderia ter sido antes? Acho que sim. Porque eu deixei chegar num ponto tão grande de insegurança, de medo, etc., que aí ficou eu acredito que é o meu ser de vontade mesmo de empreender, contra uma segurança muito forte, a algema de ouro, né? Que eu fui executivo de alto cargo. Então isso começou a brigar tanto que teve uma hora que não teve mais jeito. Eu poderia ter soltado dessa corrente antes. Eu acho que eu teria sido mais feliz antes. Hoje, eu tô mais preocupado fale comigo aí, ser maior do que eu ganhar o mais ou ganhar o quanto eu ganhava. Então, eu tô mais preocupado da Fale, da empresa ser gigante, relevante, do que o Efraim ser relevante e gigante. Eu tô muito feliz com isso. Isso é muito bom. Isso é igual ter filho. Quando nasce um filho, você deixa de pensar em você e começa a pensar no filho. Quando você tem uma empresa, se você tá levando a sério isso, possivelmente você pensa na empresa mais do que em você. No sentido de, eu prefiro que a empresa fique maior do que eu e depois eu venho desfrutar dessa empresa. Mas até isso acontecer, vai um tempo, né? Vai abrir muita mão. Eu imagino. Você percebe que foi uma quebra de paradigma, essa questão dessa algema de ouro, né? Algema de ouro, para quem não entendeu, é aquela pseudo-segurança que o nosso emprego, ele nos dá e fala assim, pô, isso daqui é uma coisa que eu tenho e tô seguro. Mas, por outro lado, você tinha aquela inquietação de empreender, e empreender é basicamente resolver um problema, né? A sua ânsia de querer resolver um problema era maior do que essa segurança. Teve algum momento épico que você falou assim, cara, é agora, e eu vou queimar as pontes e não tem como fazer o contrário? Teve algo marcante ou foi step by step? Na verdade, quando eu tomei a decisão, eu queimei a ponte. Foi no mesmo período. Tá. Então, cara, eu tomei a decisão, eu vi que era isso. Obviamente, cada um procura as suas vertentes para tomar decisão, né? No meu caso, foi a família e Deus, né? Então, assim que eu entendi que eu acho que era o momento... aí eu já queimei a ponte direto, porque eu já tive outros pontos de inflexão desse. Vários outros, na verdade. E eu nunca queimei a ponte. E aí eu sempre voltava pro status que eu tava, de segurança, de bons salários e etc. Bom, para quem é religioso, não acredita em sorte, eu acredito que foi os caminhos de Deus que não fez com que eu aceitasse outras propostas, né? Mas eu tentei. Então, mas nunca dei o devido valor para essas propostas. Entendi. Talvez elas teriam dado certo se eu tivesse queimado a ponte também. Então, nunca se sabe, mas na hora que eu tomei a decisão que de fato era o momento, aí eu queimei a ponte, aí não tem mais volta. Aí, para mim, não é uma recomendação que você faça isso, queime a ponte, não, né? Mas para mim, foi o necessário para eu fazer isso. Porque
Porque se eu tivesse demorado, ou talvez não tivesse queimado a ponte, talvez eu teria arrependido e talvez eu teria voltado para a algema de ouro. E hoje, como eu disse, eu sou bem mais feliz porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, é do jeito nosso, né? Dali, a cultura, pessoas e etc. Eu consigo ajudar pessoas, eu consigo... tem N fatores que fazem um empreendedor ser motivado. Depois a gente pode entrar nisso, mas Sim. É muito mais feliz para quem quer esse caminho. Agora, para quem não tem resiliência, para quem ainda não tem certeza, não quero que você desista não, mas... Cara, calma, não faça. Exato. Porque tem que ter estômago, tem que ter resiliência, tem que ter coragem. Porque no início vai ser rara as exceções, mas é sofrido, é bem sofrido. O preço é muito mais alto do que... Você era um cargo... Já tinha um cargo de alto nível. Você era... A gente pode falar o cargo ou não? Gerente sênior. Gerente sênior dentro... É head de alguma coisa. Né? Exatamente. Não é fácil essa decisão, deixar essa segurança para começar a aprender muita coisa, entre aspas, do zero com a sua nova empresa, né? Porque é uma empresa nova como se fosse um bebê. Tem muita coisa que você vai aprendendo ali sobre ela, por mais que já tá na tua cabeça desenhado, mas alguns processos são diferentes. E esse estômago, de fato, ele é muito necessário, né, cara? Não é nem só sobre o processo, cara, você tem que pagar a conta, você vai ter que manusear toda a sua folha. Um exemplo, né, eu era head de desenho de projetos, né, então eu desenhava projetos para grandes empresas, por exemplo. Então, eu cuidava dessa parte. Tá. Eu era bom nessa parte. Quando você abre uma empresa... Você tem que ser bom nessa parte, na outra. Mas se você não é bom, o mínimo é você tem que saber da outra. Então, você começa a ter que dividir o seu tempo. E energia. E às vezes não é com a coisa que você gosta. Porque, cara, eu adoro vender, tá de cara com o cliente, entender a necessidade dele, transformar a necessidade dele em algo palpável, etc. Mas, cara, meu tempo nisso é 30%. E o resto? O resto é emissão de nota, é contábil, é financeiro, é gerir pessoas, é operações, N outras coisas que você não vê numa empresa. Então, se você não tá resiliente, e por isso que eu falo da segunda fonte de renda, porque a segunda fonte, ela te dá um gosto do que é isso. Então, cara, verdade. se você... Não é só ter, eu acho que você tem que ter metas nessa segunda fonte, para você sentir o gosto da coisa. No gosto de ganhar mais, porque você tem essa possibilidade, e é claro isso. Mas o gosto também de, cara, você tem que correr atrás, você tem que se matar por causa disso. Entendeu? Você tem que trabalhar à noite, etc. Vai ter que trabalhar de madrugada, e sábado e domingo. Porque a hora que você sente esse gosto, se você quer mesmo isso, aí você vai queimar o barco. Se você não sentir esse gosto, você não tem a coragem para queimar o barco. É verdade. E você não sabe se tá preparado ou não. Concordo, cara. Vamos lá. Você tem 32 anos de idade, trabalhou em grandes empresas, em altos cargos. Quais foram as habilidades nesse tempo de preparo que você percebe... Deixa eu melhorar. Quais foram as skills que você percebe que foram importantes nesse tempo de preparo até chegar o momento de queimar a ponte? Bom ponto. Só um ponto importante, eu trabalhei em startup, média e grande, porque foi comprada, né, 3 vezes. Então, são 3 skills diferentes. Uau. Então, quando você está numa startup, você tem benefícios e malefícios disso. Sim. Benefícios, você faz de tudo um pouco, então você aprende muito. Então, isso foi muito importante para minha skill de conseguir aprender e ser rápido. Sim. Tá? Então, em pouco tempo, eu evolui muito como profissional. Sim. Então, se você está iniciando carreira, na minha visão, é isso que você tem que fazer. Procure uma startup, faça o máximo de coisas possíveis, aprenda o máximo de coisas possíveis e depois encontra aquela que faz sentido e aprofunda e seja o melhor naquilo. Então, startup me proporcionou isso. Eu fiz várias coisas. Cara, eu geri equipe, fui consultor, eu fui desenvolvedor, eu fui chapter lead na época que Scrum tinha bombado. Fui Scrum Master, fui PO, em ordens diferentes, mas no final eu fui um monte de coisa. Então, aprendi um monte de coisa. Bati cabeça pra caramba, porque não dá tempo, muitas das vezes, você ler um livro, aplicar um negócio, cara, é no avião voando. Então, isso é startup. Depois, eu fui para uma empresa que ela estava no meio do caminho. Então, ela era uma startup, então uma loucura de startup, tentando organizar os processos para uma empresa grande. Porque startup, até um certo ponto, você consegue na loucura. Perfeito. Depois de um certo ponto, você não consegue mais na loucura. Ou você estrutura, ou você se esborracha. Não funciona. Exatamente.
Então, quando eu fui para essa no médio, ela era o dobro do tamanho da startup. Então, ela estava nessa transição de começar a criar processos, de começar a criar essa cultura, de começar a ter diretores, etc. Então, quais são as skills necessárias para esse tipo de estrutura? Basicamente, você começa a ter o que eles chamam de governança, começa a ter uma certa politicagem. Certo. Não depende mais só de você. Perfeito. Não depende mais de você chamar o teu colega, mano, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Não, não é mais assim. Então, você tem muito mais orquestrações para fazer. Perfeito. Então, o que eu aprendi nessa inicial? Eu aprendi um pouco mais sobre liderança, um pouco mais estruturada. Era menos sobre como eu fazia, mas mais como eu liderava isso para que isso acontecesse. Perfeito. Na época de startup, cara, senta aqui do meu lado, vamos junto, o cara meio que aprendia por osmose. Uhum. Lá não, agora eu tinha que estruturar, então tinha ritos, tinha processos, tinha formas, então me profissionalizei muito na liderança nesse sentido. Legal. Quando eu fui para a Zenvia, aí é uma outra pegada. Uhum. Então era mais processos, menos sobre mim e sobre a minha liderança, mais sobre governança e processos, porque já era algo bem mais estruturado, bem maior. Então, tinha diferentes áreas. Então, um erro da minha área pode impactar outra área que está completamente longe. Eu nem conheço as pessoas. Perfeito. Então, aí você começa a cuidar muito de processos. Então, primeiro foi de mim, depois sobre minha equipe, depois sobre processo. Ou seja, como é que sem eu as coisas funcionam. Legal. E a minha equipe anda sozinha. Com isso é processo, tecnologia, etc. Legal. Então, foram 3 skills diferentes. Então, a hora que eu junto tudo, respondendo a sua pergunta, dei uma volta, né? Mas Não, tá na hora que junta tudo, basicamente, quais são as skills, então? Você. Então, cara, você começa a precisar muito se entender e se servir, né? Se liderar. É verdade. Depois, liderar os outros. Recentemente, olha como é que a gente pega na armadilha do dia a dia. Recentemente teve um problema específico. Cara, mas por que as pessoas erraram nisso, sendo que a gente replica isso, cara, é tão nítido? Aí eu falei, mas o que eu tô deixando passar? Eu tava deixando passar reuniões importantes, por exemplo, one-on-ones. Uhum. Aí eu falei, caramba, eu fazia isso, eu parei de fazer por causa da loucura, e aí as coisas começam a desandar. Aí eu fiz uma semana feito de one-on-one com o time todo, voltou no trilho. Exato. Tá ajustado. Então, assim, eu, depois, como liderar times, isso foi extremamente importante. Tá. E por último, por mais que processo é chato e governança é chato, determinados pontos ela é necessária. Uhum. É o meu ponto agora. Tá. Então eu entendi que, cara, vai chegar um momento que o processo é necessário. Verdade. Então se eu quero escala, se eu quero trazer cada vez mais clientes, etc., vai chegar nesse momento. E aí eu aprendi a fazer isso. Então, você, equipe e como você replica essas duas coisas, que é processo. Boa. Então, assim, mais ou menos as etapas. E você só não falou de vendas em si, porque você já tinha essa skill dentro da tua carreira que você vinha desenvolvendo, né? Porque quem precisa empreender, quem vai empreender precisa aprender sobre vendas absurdamente, né? Para mim, ela é o pilar principal. Total. Eu sempre fui de vendas técnicas. Então, eu fui desenvolvedor de formação, só que eu sempre estava com o cliente. Então, eu entendia o cliente, traduzia isso para os desenvolvedores. Então, no final, o cliente confiava mais em mim do que no próprio vendedor, porque o vendedor estava lá para fazer uma ponte, só que eu convencia o cliente daquilo que ele tinha que fazer como um projeto. Então, eu sempre fui essa ponte, né? Essa ligação. Quando eu fui empreender, por mais que eu sou bom para falar com o cliente, ele confia em mim, só que tem muitas outras coisas que você precisa saber para vendas. É verdade. E aí meio que a hora que você olha para tudo isso, você fala, cara, não sei nada. Por mais que você já saiba falar com o cliente, você já vende, já é bom nisso. Só que pro cara chegar na reunião, amigo, você precisa encontrar esse cara, você precisa convencer ele de participar da reunião. Despertar o desejo, né? Você precisa despertar o desejo. Você precisa vender o seu produto sem de fato vender o seu produto, que você vai vender na hora da reunião. Você precisa fazer um follow-up depois, porque beleza, ele adorou sua reunião. Cara, mas ele não tá no momento, ele precisava de alguém, etc. Então, você tem N outras formas de fazer isso. Você tem todo esse acompanhamento pós-venda. E depois que fecha, você ainda tem outros problemas, que antes você não tinha. Eu não tinha particularmente, porque eu cuidava só de uma parte, né? Quando você vende, cara, você tem que colocar o projeto do melhor jeito possível pra galera implantar. Porque se não implantar, não é mais a outra área, é você mesmo, cara. É a tua empresa tá indo pro saco, entendeu? Exato.
Então, assim, você começa a pegar o processo inteiro. E aí, cara, prospecção é um baita problema. Depois, quando você está acostumado a fazer reunião, a conversar com seu cliente. Então, prospecção é um baita problema. Processo de follow-up, e o WhatsApp bombando, e investir em canal de mídia e tudo mais. Cara, uma das pontas é a reunião. Então, assim, uma das pontas é você bater na porta e falar, cara, tem um produto, apresentar um produto. Essa é uma das pontas. Tem um monte de outra coisa pra você fazer. Então, no final, cara, é o core. Eu deveria ter gastado mais tempo nisso. Ter gasto mais tempo nisso. Mas é o que eu amo fazer. Eu gosto muito de apresentar o produto, mas eu tenho um monte de outra coisa pra vencer. Eu vim pra cá, de uma forma muito inusitada, ouvindo a rádio. Pra saber o que tá rolando lá nos Estados Unidos com a prisão do Maduro, né? E aí estavam perguntando para um especialista, você acha que o Trump de fato vai invadir a Colômbia? Ele ameaçou o presidente da Colômbia. A Colômbia é o maior país produtor de cocaína aqui da América Latina, que não sei o quê. E aí o especialista falou assim, olha, eu acho muito difícil porque são muitas frentes que os Estados Unidos já tá atuando, né? Lá na Rússia tá de forma indireta, no Oriente Médio tá de forma indireta, teve essa ação aqui agora na Venezuela, e vai colocar mais uma frente. Por mais que eles tenham uma potência de armas, de pessoas, a guerra custa dinheiro. Não é caro você estar numa guerra. Então são várias frentes. Imagina, 4 frentes, você estar operando de certa forma em guerra. E aí eu fiz essa analogia, linkando com isso que você falou, né? Do empreendedor, ele tem que estar em várias frentes, e aprender várias skills, e aprender a fazer coisas que antes talvez ele nunca tinha feito, ou ele não tem a mínima ideia, mas ele tem que sentar e aprender a fazer até ele conseguir vender e começar a trazer gente para começar a fazer aquilo no lugar dele. Então, só quero trazer essa analogia. Eu super incentivo você a empreender se você tem essa mesma fome que o Efra e que eu temos, né? Nós somos muito inquietos. A gente quer resolver problema dos outros através de soluções que nós criamos. Mas para isso, cria um bom estômago, né? Tem um bom preparo. O Efra falou sobre trabalhar até tarde, trabalhar de madrugada, e a verdade é que é essa mesma, não é? Principalmente nesse começo. Sabe um dom que eu acho que é do empreendedor? Eita. Dom é um negócio que parece que você nasce com isso, mas não é. Tipo assim, uma habilidade. Que você treina e adquire. Cara, é conseguir dormir no caos, cara. Ter paz, né? Porque se você não conseguir fazer isso, você vai ficar muito mal, assim. Total. Tipo, você não vive. Agora, se você, por mais que tá um caos, você consegue deitar e ter a habilidade de descansar pra resolver os problemas no outro dia, cara, aí eu acho que é um bom indicativo de que você tá pronto. Total. Tem vários elementos físicos que a gente pode olhar, mas você acredita que isso tá linkado também à consciência de que você tá fazendo o melhor que você pode fazer? Eu acho que sim. E também eu acho que acreditar que você vai conseguir resolver, de algum jeito. Fala mais sobre isso, cara, porque um dos temas que eu mais trabalho em mentorias comportamentais dentro das empresas é o tema autoconfiança. Sendo a galera que está no CLT, ou seja, a galera que está no empreendedorismo, muita gente tem essa... Esses dias eu sentei, não vou falar o nome porque eu tenho muito cuidado com isso, né? Mas eu sentei com um baita empreendedor, ele acabou de vender a empresa dele, que cresceu muito, para uma outra gigante do mercado dele, a gente tava jantando juntos, e ele falou, Thiago, eu tenho muito problema de insegurança. Cara, eu não acho que eu sou bom o suficiente e tudo mais. E aí você observa o cara nas reuniões, no dia a dia, o cara é um avião, e ele não consegue se ver com bons olhos. Fala um pouco mais sobre isso, cara. Eu tenho menos de um minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim durante 12 semanas em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa. Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos
além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Assim, ó, eu acho que se você chegou em algum lugar, você consegue chegar de novo. Tá. Essa é uma premissa que eu tenho. Então, por exemplo, eu ganho bem. Tá, beleza. Então, você vai conseguir chegar nesse bem de novo. Tá bom. Tá? Pode demorar 1 ano, 2 anos, etc. Então, quando você tem um problema para ser resolvido, vamos trazer o problema financeiro, eu acho que ele é mais palpável. Vamos supor, eu preciso pagar uma coisa, eu preciso fazer alguma coisa e etc. Você tem que ter a tranquilidade que você consegue resolver de um jeito ou de outro. Se você está disposto a entregar panfleto ou qualquer coisa do tipo, eu tô exagerando, mas no sentido de, cara, depende de você, é só ganhar mais dinheiro, né? Muitas das vezes você tá preocupado com um negócio que se você pegar para fazer qualquer outra coisa a mais ou fora, você vai conseguir pagar, você vai vender uma coisa sua, vai pagar e etc. Mas às vezes a gente se preocupa demais com isso e isso acaba te prejudicando e aí você não consegue fazer de fato o que você deveria fazer. Perfeito. Então, acho que essa preocupação de resolver um problema e você achar que você não é capaz de resolver aquilo é um problema, tá? Óbvio que tem caso e caso, né? Uma coisa é você dever 1 milhão, mas outra coisa é você dever 100 mil. E outra coisa também, se você deve 1 milhão, você teve a capacidade de fazer uma venda ou uma dívida de 1 milhão. Então, você tem a capacidade... Que não é fácil, né? Que não é fácil. Então, você tem a capacidade de resolver esse negócio também. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é, cara, você tem que ter a tranquilidade de que se depende de você, você vai resolver. De uma forma ou de outra, tá? Cara, isso eu acho que é um pouco treinável, assim. Eu acho que você tem que ir contando isso pra você. Cara, se eu já cheguei até aqui, é onde eu queria estar, eu vou pensar nisso e vou resolver esse negócio. De um jeito ou de outro. Ou eu vou chamar alguém, ou eu vou pedir alguém, vou ter que rebaixar às vezes. Um ponto que esses dias eu tava... A gente foi testar um canal novo de aquisição. Tá. Já eu volto, já linko com isso aqui. Tá bom. Eu fui fazer panfletagem num evento. Tá. Agora imagina a cena. Fui head de pensar no ego, ser humano, tá? Tá. Eu fui head de soluções, falava com diretor, com C-level de grandes empresas, Porto Seguro, Itaú, Mafra, etc. Entregando panfleto na frente de um evento. Caramba. Aí, mas só que qual que é o ponto? Na hora que eu me peguei pensando assim, falei assim, cara, na verdade eu não sou nada. Se um desses caras me comprar a minha solução, ou acreditar na minha... Se eu não entregar bem esse panfleto, quem que vai entregar? Se eu não acreditar naquilo que eu tô ofertando, quem que vai acreditar? Se eu não fizer, quem que vai fazer? Ou eu faço ou eu pago. Perfeito. Não tem outra opção. Perfeito. Então, mas isso foi uma lição pra mim mesmo de cara, você tem que fazer. Empreender você tem que fazer. É só você. Ou você tem dinheiro pra bancar. É verdade. E não é sempre que isso acontece. Não. E então, o empreender, você tem que estar disposto a fazer as coisas. O que é necessário pra... O que for necessário. Até dá certo, né? Por isso que você dorme tranquilo. Porque se você tiver essa consciência, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito pra resolver esse negócio. Seja o que for. Se eu tiver que bater de porta em porta, e eu já fiz isso, porta em porta, pra ofertar meu serviço, eu vou fazer. Essa é a única saída que eu tenho? É a única saída. É isso que eu vou fazer. Então, cara, já peguei moto, já fui na minha cidade pra validar o conceito, validar o pitch. Cheguei de motinha, batia na recepção. Cara, queria falar com o nome do estabelecimento. Cara, é esse aqui. Entrava lá, pode falar comigo um minutinho, vou te apresentar a minha solução. Minha solução é assim, faz sentido pra você? Faz sentido pra mim. Então, pronto, assim que funciona. Olha só. Isso depende de quem? De você. Exatamente. Na minha visão, até como alguém formado em psicologia, é que as pessoas elas têm um foco muito grande no problema em si. Elas não focam na solução. Porque se elas têm a cabeça focada na solução, elas começam a criar soluções, como você acabou de fazer. Cara, eu vou panfletar, eu vou bater a porta do estabelecimento, eu vou fazer alguma coisa até acontecer. Só que, cara, se você não nasceu, né, eu falo isso muito para as pessoas, se você não nasceu com esse tipo de mentalidade, é uma habilidade que é adquirida, né? Vou fazer a analogia do celular. Não veio ali no seu celular quando você comprou, mas você pode ir lá na loja da App Store ou qualquer outra, baixar esse aplicativo e começar a treinar dentro desse aplicativo. E isso para qualquer área da vida. A gente tá falando muito de empreendedorismo aqui, mas
talvez você esteja com o desafio de ganhar mais dinheiro no CLT e tá se autocomiserando, olhando para suas limitações e falando, nossa, ó a vida, ó céus, ó azar. Amigo, o que que você pode fazer para melhorar esse cenário? O que que você pode fazer para trazer de novidade para tua vida? O Efra já falou, renda extra, fazer algo diferente, chamar a atenção das pessoas, do público-alvo, de uma forma diferente, né? A solução está com a gente. Nós temos o problema, mas a solução também sempre está com a gente. Esse é o ponto, né? Ainda mais, cara, acho que a gente tá num período belíssimo, assim, tipo... e inteligência artificial, hoje, você aprende qualquer coisa, a qualquer momento e de graça. É verdade. Essa é a realidade. É verdade. Às vezes você paga por um curso pela facilidade e pela estrutura que ele te dá. É verdade. Mas não quer dizer que esse conceito não esteja disponível para você usar. Com certeza. Hoje, a inteligência artificial, ela está democratizando muitas coisas. Então, pensa, cara, quero criar um e-commerce. Primeira pergunta, vai lá no GPT e fala, cara, quero criar um e-commerce. Quais são as melhores plataformas? O que eu tenho que fazer? Quanto custa? Cara, faça essas perguntas, entendeu? Quero fazer um funil de vendas. Sim. Vai lá, cara, qual é o funil de vendas? Você quer cortar caminhos? Eu brinco muito que, às vezes, pagar por alguma coisa é cortar caminho. É verdade. E eu acredito muito nesse modelo. Sim. Então, cara, pagar por uma mentoria, na minha visão, é cortar caminho. Total. Economiza anos. Economiza anos. Sim. Não só a mentoria, mas um curso bem estruturado, Sim. com track records, ter um contato de alguém. Eu vejo muitas pessoas jogarem lá as pessoas, coaches, etc. Uhum. Mas, cara, no final é o seguinte. Na minha cabeça cara, o quanto deu de ROI? Quanto custa? É 20 mil? Uhum. Com essas reuniões, você conseguiu mais que 20 mil? Uhum. Então tá barato. Exatamente. Esse é o ponto. Caro é quando você não retorna os 20 mil. Total. É quando você não tem esse retorno. Exatamente. Então, curso é 2 mil reais. Cara, mas é que a galera compra e deixa guardado. Não faz, não presta atenção. Põe no vezes 2. Exato. Aí o que acontece? Lógico que você não teve retorno. Não tava lá. Exatamente. Agora, se você tá disposto, você vai fazer isso acontecer, cara, o curso pode custar quanto for. Daí o caro e o barato vai depender, na verdade, e aí, de novo, eu volto, vai depender de você, cara, porque se eu pegar os conteúdos e aplicar os conteúdos, eles vão me retornar. Ninguém tá querendo marcar... Ninguém, assim, ó, eu acho raras exceções de alguém criar um curso que não quer agregar nada pra ninguém. Eu acho raro. Total. Se o cara tá gravando alguma coisa, ou ele estudou, no mínimo ele estudou. São raras exceções assim que você fala, não, isso aqui é charlatão. Sempre tem alguma coisa ou outra. Sim, tem algo pra poder te Aí você tem que ver qual que te gera mais ROI. Às vezes essa alguma coisa ou outra é uma coisa que você já sabe, talvez não te agregue tanto e talvez não faça sentido. Exato. Esses dias eu fiz... Uma moça me procurou pra uma mentoria. Ela era, né? Head comercial da área da empresa dela. E aí a gente passou por um processo de mentoria ali e tal. Na verdade, na segunda semana, eu já tinha dado uma dica pra ela do que ela poderia fazer pra ajustar lá. Isso na primeira semana. Na segunda semana, ela já me trouxe resultado, resolveu a dor dela. Então, a gente precisava seguir com a mentoria. Cara, vamos olhar para autoconhecimento. Quem que você é e parará. A gente começou a mergulhar, fomos na raiz, assim, profunda dela, entender o que acontecia, quais eram as crenças e tudo mais. Uhum. Resumidamente falando, ela estava na mesma empresa há 18 anos, entrou lá atrás, quando ela tinha 18, e agora ela tá com 35, e estava no cargo de head, só que ela gostaria de chegar num nível de sociedade. Só que ela não tinha essa coragem. Na mentoria, a gente encontrou os porquês dela, e no momento certo eu impulsionei ela a fazer o que precisava fazer. E hoje ela é sócia dessa empresa. Não é? Ou seja, ela pagou, uma mentoria high ticket, mas ela saindo de head para ser sócia, quanto que isso volta para ela? Exatamente. Né? Então, É caro ou barato? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Cara, que gostoso falar com você sobre esse assunto. A gente tá com a mesma idade, 32 anos. Eu um pouco mais velho de empreender, mas de verdade também, eu acho que de um ano para cá, com um pouco mais de intencionalidade, passando por dores parecidas, é muito interessante, cara, muito interessante. Mas bora falar um pouco sobre o teu mercado. Bora. 2026 começou com um pseudo medo do mercado, falando assim, cara, o tráfego é uma coisa absurda e eu acho que não vai virar. Muitas empresas olhando para outros canais, outros meios de fazer, só que tem uma ferramenta que a gente lida todo dia. E eu sei que tem gente que tá ouvindo a gente aqui agora, e talvez tenha um comércio, tenha uma empresa, e não tá olhando para ela, que é o tal do WhatsApp. Me conta um pouco como que
você, através da tua empresa, consegue ajudar um empreendedor a acelerar as vendas dele? Boa. Eu vou dar alguns números antes, porque às lá. vezes a galera não entende o tamanho do mercado. Vai lá. O WhatsApp, ele tá em 99,7% dos aparelhos no Brasil. Nossa. Ou seja, capaz até do caramelo lá da tua rua ter um WhatsApp. Sim. Então, assim, o WhatsApp tá na mão de todo mundo. Antigamente, a gente tinha um porquê do SMS, por exemplo. Mas o SMS chega em todos os celulares. Beleza, agora o WhatsApp chega também. Uhum. O tanto de pessoa que tem internet também é altíssimo. Então, o WhatsApp tá na mão de todo mundo. Ponto. Essa é uma verdade. Desses 99,7%, aproximadamente 57% está na tela principal do aparelho. Ou seja, é o aplicativo principal do aparelho. Ok. E desses 99,7%, mais de 70% já efetuaram uma compra no WhatsApp. Caramba. O que eu quero dizer com todos esses números? Parece um sopa de letrinha, tô parecendo o presidente aqui. Mas o ponto é, não tem como, e eu vou afirmar isso, é difícil ter afirmações, mas não tem como se fazer uma venda sem passar pelo WhatsApp. Tá. É quase impossível. Sem passar pelo WhatsApp é quase impossível. Muito raro. Então, tudo passa pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp é o aplicativo do brasileiro, tá? Ponto importante aqui. Eu também vendo para exterior, então lá é outros caminhos. Mas o WhatsApp é a compra. E tem um outro dado muito importante que não é necessariamente do WhatsApp. Por exemplo, se você demora 2 a 3 horas para responder o seu cliente, a sua taxa de conversão cai mais ou menos 80%. O que eu quero dizer com isso? Se você demora para responder o seu cliente, você tende a vender menos ou tende a demorar mais para recuperar aquele lead, tá? E para piorar, mais de 60% dos leads chegam em horários não comerciais. Ou seja, você está gastando dinheiro para o cara te ver, ele te vê em horário que não está comercial, demora para responder, o outro cara respondeu, você perdeu o lead. Pronto. Então, acho que pontos importantes. WhatsApp é definitivo. Pronto, acabou, é o WhatsApp, aceita. Ok. O segundo ponto, não pode demorar para responder. Então, o WhatsApp tem que ser rápido. A gente ficou mal acostumado. Então, quando você manda um WhatsApp, é diferente de mandar um e-mail, concorda? Perfeito. Você manda um e-mail e vai fazer outra coisa, porque você sabe que aquela pessoa não vai responder o e-mail. O WhatsApp não. Você manda e fica ali, ó, esperando o cara mandar a mensagem de retorno. Então, cara, você precisa disso. E principalmente para 2026. Então, você falou de ads caro, etc. Na verdade, tudo fica caro com o tempo. Ads é um leilão. Então, como leilão, quanto mais gente entra no leilão, mais caro fica. Sim. Então, essa é uma tendência. Quanto mais gente entra no digital, mais caro fica. E outros canais ficam atrativos. Só que você já está pagando por isso. E aí você demora para responder, tua taxa de conversão desce. Então, o ponto é, a galera olha muito para aquisição de cliente e tá esquecendo do resto. Do restante do funil que tá dentro do WhatsApp. Total. E é aí que entra a chave da coisa. É aí que eu atuo. Que é basicamente eu transformar o WhatsApp numa máquina de vendas com inteligência artificial como copiloto do vendedor. Então a IA assume essa conversa e joga para o vendedor quando tiver mais redondo aquela venda. É de fato um cliente que faz sentido. Eu economizo o tempo dos dois lados, essa é a realidade. Porque às vezes você entra em contato com alguém que não tá para você nesse momento e às vezes você entra em contato que tá para você comprar agora. Sim. Então a IA facilita esse processo e te joga na mão da pessoa certa, no momento certo, na hora certa. E você não perde o cara no final do dia. Sim, né? sim. Às 3 horas da manhã. Esses dias eu agendei uma reunião, era 2 horas da manhã, no dia 1 de janeiro. Caramba! Aí a hora que a gente olha pro ano que a gente gente tem eleição, a gente tem Copa, a gente tem um ano com o maior feriado em dias úteis dos últimos tempos. Então feriado é tudo na sexta, quinta e sábado, e segunda. Que maravilha, hein? E aí você olha para uma empresa, que hora que você acha que o cara vai ter tempo para procurar uma casa, para procurar um comércio, para procurar um negócio? Cara, é na hora que o cara tá em casa. E aí você não vai atender. Então assim, para mim o ponto não é o ads caro. Para mim é o problema de você jogar dinheiro no ralo. Esse é o problema. Sim. Você pode continuar fazendo ads, você vai pagar caro, obviamente, no lead um pouco mais caro. Mas pelo menos você tem um funil ali que vai converter esse cara. Ele entrou, você tem que converter, senão você tá jogando dinheiro fora. Perfeito. Como que... Melhor. Você tem números que você pode trazer de clientes que a tua solução já está operando e trouxe retornos interessantes? Hoje a gente tem aproximadamente 70 clientes na carteira. A gente faz basicamente 3 grandes soluções. Agentes de inteligência artificial, que é aquela IA que responde.
Bom, já a gente entra nesse tema específico. Tá. A gente tem monitoramento de equipe de venda, então eu consigo saber o que cada vendedor está falando no WhatsApp da empresa e orquestrar isso e te dar indicadores disso. Legal. E consigo fazer prospecção no WhatsApp. Então eu consigo pegar bases e fazer disparos massivos no WhatsApp com a API oficial. Que legal, cara. Hoje a gente é um dos parceiros da Meta. Tem um hub de startup da Meta. São 100 startups. A Fale hoje é uma das 100 startups do mundo, inclusive. Que legal, que legal. Esse disparo para possíveis leads, você consegue segmentar? Consegue. A gente tem tanto a base de leads, então, eu quero prospectar empresas, então eu já tenho essa base lá para você, são 66 milhões mais ou menos de telefones hoje, então você já pode usar a minha própria base para prospectar. Tá. E você pode subir a sua própria base, a sua própria planilha. Então nós somos também um CRM. Então Tá. você consegue fazer o disparo e fazer toda a orquestração, né? De follow-up, tem uma oportunidade, quanto que é essa oportunidade, e aí depois que ele faz a reunião, envio de proposta, teve interesse, não teve, no show e assim por diante. Então a gente faz todo esse controle, a gente transforma o WhatsApp numa máquina de vendas mesmo, com inteligência artificial, no caso. Que legal, cara. Né? Que legal. Todo o processo. Para alguém que tem um comércio, quero começar agora. Certo. Qual que é o começo? Eu não tenho base de clientes, eu preciso movimentar meu negócio aqui, o que eu deveria fazer? Bom ponto. Quando você tem um WhatsApp no seu comércio, a primeira coisa que você tem que fazer possivelmente você tem alguém que olha esse WhatsApp. Tá. Então, só de eu colocar esse WhatsApp, uma automação, aquele pré-atendimento, cara, vou dar um exemplo muito simples. Que horas que vocês funcionam? Você vai esperar 1 hora para mandar uma resposta pro teu cliente. Pois é. Então, assim, tem pequenas coisas que você pode fazer que pode fazer grandes evoluções no seu negócio. Então, ao invés de ter uma pessoa específica para ficar atendendo o WhatsApp, você pode fazer uma pequena automação e essa pessoa já fica livre para fazer outras coisas. E aí você começa a jogar carga no WhatsApp, porque agora você não vai sobrecarregar a pessoa, você tem uma máquina para fazer aquilo. Então, aí você começa a vincular o Ads, você começa a vincular o seu Instagram, o seu site. Então, aí você começa a deixar a máquina um pouco mais redonda e centralizada. E aí você tem uma visão mais clara do que está acontecendo. Entendi. Porque se você não fizer isso, vamos lá, a pessoa está atendendo o WhatsApp aqui, eu vou dar um nome fictício, a Juliana está lá atendendo aqui. Beleza. Aí você, cara, quantos clientes falam comigo no WhatsApp? Tá um canal bom ou tá ruim? Por onde eles estão vindo? Estão vindo pro Instagram, Facebook? Uhum. O que eles estão pedindo? Quais são as intenções desses clientes lá dentro? A Juliana mais já tá chorando já. Pronto. Não, primeiro que ela nem sabe responder. Exato. Então, assim, só de você ter a métrica já é importante. Então, só de você conectar e ter a métrica já é um golaço. Quem tem informação tem tudo, né, cara? Exatamente. E aí, depois disso, aí você pode ir dando outros passos. Porque também, assim, muitas das vezes que eu vejo de erro de empresa, tenta automatizar tudo. Cara, você não precisa automatizar tudo. Não agora. Uhum. Calma. Tipo, entende primeiro o teu público. Cara, o que ele procura? Ele procura isso. Beleza. Aí você vai lá e aplica aquela correção. Cara, se o maior problema é o boleto, resolve o boleto. Faz só boleto. O resto vai pro humano. Mas o boleto você resolveu. É a maior dor. Conheça sobre o seu produto. Então, responde sobre o seu produto, pô. Você vende lá camisetas. O cara perguntou, você tem camiseta G? Tenho. Saiu na hora. Entendeu? Tipo, não precisa ser tudo. Mas é importante que você comece a olhar para o WhatsApp como se fosse um vendedor, uma máquina de vendas. Porque ela é uma máquina de vendas. O WhatsApp hoje é mais do que e-mail, dependendo do... Hoje, na Fale, especificamente, o número meu do WhatsApp é muito mais importante do que o meu e-mail. Mas assim, anos-luz. Minhas vendas saem só todas pelo WhatsApp. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Exatamente. É igual o cara vai falar com a Fale e não tem uma IA atendendo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E no início, teve um cliente que falou isso. Sério? Uhum. Eita. Eu tinha IA na venda, não tinha no pós-venda. Aham. Aí lá no início ele falou assim, cara, mas você não tem IA pra pós-venda? Aí eu falei assim, Tá cara, no backlog. você tem razão. Tem razão. É que eu priorizo os clientes. Saiu bem. Saiu bem. Eu vi um dado lá no teu Instagram de um case da Porto Seguro com números altos. Sim. O que vocês fizeram lá? Isso foi na época que eu fazia projetos, Tá. né? Não é Fale, quando eu fazia projetos. Mas é o mesmo empreendedor. É o mesmo caminho. Tá. Quando a gente tá, por exemplo, a Porto Seguro, a gente colocou WhatsApp. Não tinha WhatsApp na época, né? Então foi um dos primeiros WhatsApps do Brasil, inclusive. Tá. E lá, como é que é calculado o ROI disso?
quando você liga na central de atendimento, tem todo um custo atrelado nesse atendimento. Sim. Tem a pessoa, tem a infraestrutura, tem o lugar, tem o salário, etc. Então, esse alô, vamos chutar, não é o número real, mas em torno de R$12. Tá. Então, você tem um custo de R$12. Quando a gente passa para o WhatsApp, você tem um custo muito menor. Porque primeiro é um robô, não é uma pessoa. E você, então, consegue resolver uma série de problemas antes de mandar para uma pessoa. Perfeito. Então, você já dá uma filtrada, Uhum. né? Então, e o custo do WhatsApp era tipo R$1. Então, eu saí de 12 para 1. Então, a conta é, se entra 1 milhão de pessoas, era R$12 milhões. Se eu estou colocando 70% desse valor a R$1, então eu saio de 12 e vou para menos de 7, menos de 2 milhões, Menos de por aí. Isso. Então, você tem 10 milhões de economia num único mês. Uhum. Isso, ao longo do tempo, você vai expandindo essa economia. Então, é assim que nas empresas grandes funciona. Então, o que de fato é o projeto? Basicamente, a gente conseguir fazer um WhatsApp eficiente, robótico, que resolve os problemas antes de passar para o humano. Caso tenha uma exceção, aí cai no humano. E aí vem um ponto importante. A gente fez esse projeto na época que era chatbot. Qual que é a diferença de chatbot e de inteligência artificial? Chatbot, você pré-determina os passos que ele vai fazer. É um fluxo ali, É né? um fluxo. Então, digita 1, digita 2, digita 3. Então, já resolve um baita problema. Só que agora a gente está numa outra pegada. Então, hoje a gente ensina. Olha que loucura. Uhum. Então, o que você faz com o seu colaborador, você vai ter que fazer com a IA. Uhum. O que você dá de contexto para o seu colaborador, você vai ter que fazer com a IA. Uhum. E assim por diante. Então, você quer que ela seja eficiente, vai ter que treiná-la para ser eficiente. Só que, em contrapartida, ela entende áudio, ela entende imagem, ela tem saídas, ela tem uma compreensão digitada e falada excepcional. Então, hoje a gente tem cases de venda de imóvel com IA. Caramba. Então, o cara pede os dados, pede endereço, pede foto, entende, puta, quero, faz sentido para mim. Você E aí eu passo pro corretor só tirar o pedido. Você tá falando que o cara pegou o WhatsApp, entrou em contato lá com a imobiliária, falou, e essa casa aqui? A IA começou a responder, mandou foto, mandou informação e através dessa... Agendou a visita, Agendou a visita e através disso fechou a fecha a venda. venda. Fecha a venda sozinho. Caramba. Então, às vezes você acha... Hoje, inclusive, eu tive um cliente que é uma distribuidora. Vende baterias. Tá. Aí o que ele comentou comigo foi, ele tava com receio de colocar inteligência artificial. Eu falei assim, não, mas a minha venda é de boa. Minha venda é só assim, cara, quantos que você quer? E aí você falou assim, cara, mas é exatamente por isso que a gente tem que colocar IA. Não precisa de ser humano. Se é uma venda simples assim, cara, se eu vendo casa, amigo, vender uma bateria é batata. Pedir um lanche. Gente, pedir lanche. Não precisa mais de ser humano para pedir lanche. Eu tenho vários cases de pedido de lanche. Por que não precisa? Porque é uma compra simples. Eu não preciso defender o produto. Uhum. Entendeu? Apesar que ela defende bem também. Então, assim, eu não tenho limitação, mas tenho para coisas complexas, tá? Tá. Não acho que a IA substitui o humano. Tá. Sempre a gente vai precisar de um humano ali atrás para orquestrar, melhorar, ensinar, direcionar e etc. Mas para coisas simples, a gente tem que começar a ter a cabeça de que ela tem que começar a assumir essas coisas. Porque aí a gente vai conseguir escala, a gente vai conseguir velocidade. Se você não estiver pensando assim, o teu concorrente vai estar pensando. Se você não estiver pensando assim, o outro do lado vai estar. E vai faturar mais do que você, vai faturar. acelerar. Eu tenho... Meu sogro, ele tem uma retífica de motores de empilhadeira. Cara, ele tem lá já acho que há 15 anos. Hoje ele tá só nessa parte comercial e eu diria pra você que 90% do tempo dele é só no WhatsApp. Passando cotação, passando número e não sei o que. Agora contratou um rapaz bem mais novo, 18 anos de idade, pra ajudá-lo a desafogar um pouco o WhatsApp. Mas assim, ele está ultra atolado nesse tema de atender pessoas, porque ele trabalha muito bem há tantos anos que ele é uma referência no Brasil em retífica de motores. Tem pessoas lá do Nordeste, do Norte do país, que mandam um motor aqui para São Paulo para fazer com ele de tão bem que ele faz o processo de retífica. Você está dizendo, então, que um caso como o dele, para passar cotação, para passar orçamento, entender o contexto e tudo mais, atenderia tranquilamente. Aí só tem um ponto que é importante, tá? No caso do orçamento em questão, obviamente tem a expertise dele, que eu acho que é isso que a IA não substitui. Tá, e precisa dele operando por detrás. Mas todo esse pré-atendimento eu acho ótimo. Tipo, de onde você é, qual que é a máquina, que motor é, qual que é o problema, me descreve um pouco melhor.
quando que você quer que seja entregue, qual que é o seu budget para isso. Ou seja, talvez o seu sogro ele não tenha o conhecimento de vendas Tá, do livro, tá. mas ele tem o conhecimento da vivência. O processo dele. Exato. Talvez se a gente misturar os dois, ele venda mais. É verdade. Porque essa estrutura que eu te falei aqui é o que a gente chama de BANT, por exemplo. É o Budget, Authority, and Necessity e... Tem mais o T lá que eu esqueci agora. Mas é tipo assim, você consegue qualificar o cara para ver se o cara tem dinheiro, se é para agora, etc. Take time? E time, exatamente. Se é para agora, etc. Uhum. Se misturar isso com o que ele conhece do produto, possivelmente ele vai ter bem mais êxito do que ficar 24 horas aqui, ó. Não, total. E aí você tira pelo menos 50% do trabalho dele. E ele consegue olhar para outras frentes dentro da empresa, né? Exatamente. Caramba. Essa sacada da IA. No final, cara, ela é uma ferramenta que vai te fazer ganhar tempo. É basicamente isso. Você tem cases de aumento de faturamento dos teus clientes já? Tem vários. Que você pode contar aqui pra gente? Basicamente, a gente tem uma incorporadora Tá. Que vende terrenos. Então, ela faz o loteamento e faz a venda de terrenos. Então, só essa incorporadora a gente aumentou em 20% o agendamento de visitas, que, consequentemente, é quase 80% da conversão. Se você vai visitar, 80% converte. Que legal. Então, se eu aumento 20%, eu já estou aumentando pra caramba o faturamento deles. A imobiliárias também, porque, cara, quem que quer falar com alguém hoje em dia para alugar um negócio? Pelo amor de Deus. O Quinto Andar já deu uma boa, disruptou bastante o mercado nesse sentido. Só que agora você vai entrar numa... Você viu uma casa agora. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte. Em que momento você vai ver casa? É no horário comercial? Não. Cara, você vai estar em casa, no sofá, assistindo um jogo, sei lá, cara, em qualquer outro momento, mesmo no horário comercial. E aí tem muito ainda imobiliárias que perde cliente porque demorou pra responder. Aí tem uma outra que tem o mesmo imóvel, que tem esse problema, né? É verdade. Que respondeu rápido. Aí o corretor tava preocupado porque ele tá querendo bater a meta, aí beleza, você vai depender de corretor? Sendo que você tem automação hoje em dia, você tem inteligência artificial. Eu marcaria essa visita pra você. Entende? Quais são os mitos que a galera ainda tem no mercado quando você vai pro dia a dia? Você fala, cara, não é possível que o cara ainda tá agarrado nesse tipo de pensamento, cara. Bom, pra mim o mais clássico é que o cliente não gosta de ser atendido por automação. Sério? Sério. Direto. Quase todos. Cara, isso é um baita mito. Na era que a gente tá, é um baita mito. Caracas. Hoje em dia, o problema é a automação burra. Aí é um problema mesmo. Concordo. Aí você fica pé da vida. Mas as pessoas preferem. Tem dado já. Tipo, 70% dos compradores preferem ser atendido por uma inteligência artificial. Principalmente essas gerações mais novas, né? Nossa idade. Exatamente. Foi o dado que eu vi recentemente. A geração Z pesquisa mais a sua marca no TikTok do que no Google. Quando você vai ser contratado pra geração abaixo de nós aqui, de 32, o cara te pede o teu Instagram, não é o teu site, não é o teu cartão, não é mais isso, cara. Então, não vai nem no LinkedIn, né? Vai no TikTok. Hoje em dia, assim, ó, a jornada de compra tá tão louca e a tendência é que cada vez mais o Instagram e o WhatsApp e TikTok, você faça a compra tudo lá dentro. A tendência é essa. Então, você viu um negócio no Instagram mesmo você já clica, no Instagram mesmo você já direciona sem sair. Hoje em dia você vai pro WhatsApp e tal. Mas a tendência é cada vez mais, o Instagram Shop tá aí para isso, o TikTok Shop tá aí para isso, cada vez mais é dentro das redes. Porque primeiro que o Instagram não quer que você saia, o TikTok também não. E segundo que a experiência fica muito mais fluida. É o conceito da Amazon, né? Comprar agora, aquele botão. É quase isso. É quase isso. Então a tendência é cada vez mais, cara, as redes sociais adotarem isso. Então você vai começar a comprar as coisas tudo lá dentro, sem ter muita disrupção. Uhum. Agora tem uma outra tecnologia que o WhatsApp está lançando, que você vai chamar MM Lite. Tá. Você vai fazer um disparo para uma pessoa que ela já mapeou que tem interesse. Então, assim, é como se você estivesse fazendo um ads dentro do WhatsApp do cara. Caramba. Aí é uma loucura. Só que, obviamente, você tem que estar apto, você tem que topar entrar nessa base de clientes. Peraí. Ele testa com aquele lead que tá apto a comprar. Ele lê suas mensagens. Ele lê as mensagens. E te tagueia. Vai colocar uma tag de propensão. Caraca. Se você topar essa tecnologia, né? Você tem que aceitar pela causa da LGPD, etc. Só que a tendência é que você receba um ads
dentro do WhatsApp de conteúdos que faz sentido para você. Só que pensam no nível de sofisticação e especificação. É verdade. Hoje em dia você faz via público. Então você, cara, eu quero pessoas de 20 a 30 anos, de XYZ, da região Y, tal. Só que ele tá lendo sua mensagem, cara. Então você vai falar assim pra sua esposa, olha, o que você acha desse guarda-roupa? Aí vai passar um tempo, você vai receber uma mensagem da Magalu, cara, entrou em promoção um guarda-roupa. Eu, particularmente, Efraim falando aqui, eu gosto. É claro, facilita. Pra caramba. Hoje já é meio assim, né? Uhum. Eles não falam, mas já é meio assim. Uhum. Você fala perto do celular e já aparece o guarda-roupa pra você. É. Mas o ponto é, o nível... E aí, outra loucura. ChatGPT. É. Já existe o código de ads do GPT. Que isso? Ninguém sabe como é que isso vai funcionar. Tá. Mas o ponto é, se o cara falar assim, ó, quero uma automação para o WhatsApp, vai falar, fale comigo aí. Por dentro do GPT. Ou seja, a gente tá vivendo um momento em que o que era muito sólido já não é mais sólido. Caramba. Estabilidade não existe. Exato. Tipo, a gente... Cara, Google, hoje eu fico mais preocupado se o GPT cai do que se a internet cai, cara. Porque a internet eu tenho backups, né? Eu tenho o 4G, tem outros... Uhum. O GPT já... Tem outras LLMs, né? Mas depois que você tá entranhado, e se alguém quiser saber mais, pode me procurar, mas... O ponto é, depois que você tá conectado, você já tem todos os seus mods ali, não tem mais ponto de fugir não, cara. Caramba. Então tem muita coisa pra vir. Caramba. Muita coisa. Que legal, Efra. Que legal, cara. Pra esse 26, o que você tá mirando como empreendedor? Qual tipo de mercado você tá atacando? O que você espera pra Fale nesse ano de 2026? Boa. Cara, hoje o nosso foco tá muito forte em imobiliárias, incorporadoras e corretoras. Eu venho do mundo segurador, então eu gosto muito desse mercado. O mercado imobiliário veio como uma necessidade ali, que eu tô com muitos clientes imobiliários e a gente tá conseguindo resolver bastante a dor deles, então isso me brilha os olhos bastante, porque é bacana. E de fato é um mercado bem bem difícil, assim, de tecnologia. Então, a gente tá tentando transformar o mercado mesmo, assim. Trazer tecnologia e a galera vem gostando. Acho que é um ponto bem interessante. Então, meu foco é esse. Hoje a gente pretende... Vou dar um número aqui, arriscadíssimo. Que isso, hein? Exclusivo 2026. Exclusivo 2026. A tendência é... Eu quero faturar 3 milhões de reais até o final do ano. Então, é uma empresa em ascensão, né? Então... A gente está trabalhando bastante para isso. É um número bem desafiador, mas a gente achou super possível. O time que a gente tem é fantástico. E o mercado também, cara, é grande, é muito grande. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Uma coisa que eu aprendi sendo empreendedor é... Cara, existe muita oportunidade. E elas aparecem a todo momento. Total. E aí vem um ponto para 2026, é foco. A gente, Total. no final de 2025, eu fiz uma retrospectiva minha como gestor, como empreendedor. Obviamente, pela necessidade, a gente abriu mão de algumas coisas para tentar pegar alguns clientes, etc. Mas agora cara, a gente vai afunilar, eu quero resolver aquela dor. Então, eu quero resolver o fluxo de vendas de imobiliárias, construtoras e corretores. Tipo, esse é o meu foco, assim. Quer dizer que eu não atendo outros mercados? Não quer dizer. Eu atendo outros mercados. Só que as nossas funcionalidades, nosso direcionamento é para resolver essas dores. E a tendência do mercado geralmente vai ser essa. Vai ser soluções muito específicas para segmentos muito específicos. Especialistas, né, cara? É o especialista, exatamente. E como a IA tá meio que democratizando bastante as coisas, o que diferencia um produto do outro é a especificidade. Total. Então, acho que essa é uma tendência bem importante. Então, é foco, faturar 3 milhões, que é uma marca importante pra gente, e atender o máximo de clientes possível. A tendência é acabar com 350 clientes. Isso é bom. Hoje eu trouxe um colaborador novo pra minha empresa, né, pro board do time, e eu tava falando pra ele sobre aonde a gente vai chegar, não é? Mas também, principalmente, sobre o propósito. E quando você fala atender o número X de empresas, me ressalta muito essa importância do propósito, né? Porque faturamento financeiro, cara, é óbvio que todo empreendedor busca isso. A gente não é uma ONG, né? Mas
o propósito resulta muito no impacto que a gente gera, né? No teu caso, ajudando empreendedores a melhorarem o seu atendimento e venderem mais. Uhum. No meu caso, melhorando a qualidade de vida de pessoas, acelerando carreira e por aí vai. Você tem esse senso ativo em você também, cara, olhando pro propósito? É uma coisa que é meio que diária pra você? Como que é? É tão forte isso que é refletido em contrato. Caramba. Então, por exemplo, quando a gente vende software, isso pode ser um problema ou uma virtude. Eu encaro como virtude, tá? Uhum. Mas quando se trata de software, o mercado está acostumado de um jeito. Então, cara, você trava o cliente num contrato mínimo de X meses e etc, 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 etc. Eu nem tenho tempo mínimo. Se você quiser sair, sai. Por que eu não tenho tempo mínimo? Porque eu quero te atender. Se eu não tô te atendendo, tem algum problema. Pode ser problema na solução, pode ser problema de cliente ideal, pode ser problema de falta de foco, pode ser N problemas, que são meus, Sim. na maioria das vezes, Sim. mas que eu preciso resolver. Uhum. E eu não te quero por contrato. Uhum. Então, o faturamento que eu tenho hoje são de clientes que eu resolvo o problema. Que legal. Porque os que eu não resolvo já saíram. Caramba. É doído, mas eu acho que é necessário. Uhum. E pra mim faz muito sentido. Então, cara, eu não vou te prender 6 meses só porque você assinou um contrato comigo e você tá infeliz, eu não tô resolvendo seu problema, não tô fazendo você vender mais. Então, esse é um papo doído que pra mim faz sentido. Total. Tá? E o jeito de atender também é diferente. Então, eu prefiro cobrar mais caro, e não é tão caro, tá, gente? Minha solução Eu quero que você fale depois. minha solução cabe. Mas o ponto hoje a gente entrega pronto para você, entendeu? Então, você tem a opção de fazer por conta, a gente te treina mas eu te entrego pronto. Aquilo que você desejou, eu te entrego. Tá. Obviamente com o nosso know-how, né? Então, vou dar um exemplo. Você é uma imobiliária. Então, a gente vai falar assim, cara, o que você vende? Por que você vende? Quais são os seus imóveis? Onde estão os seus imóveis? Quais são as integrações? O que você já tem dentro? Como é que é a tua rotina? Tá. Meio que a gente faz uma consultoria com o cara de qual que é o processo dele. Tá. A gente traduz esse processo em uma tecnologia. Então, qual é a inteligência artificial, o passo a passo que vai seguir o lead, etc. A gente constrói e fala, cara, testa aí, vê se é isso que você queria. Aí ele testa, traz o feedback e a gente implanta para ele. Nosso atendimento é inteirinho no WhatsApp. Caramba. Então, não tem tickets, não tem e-mail, etc. Então, nosso atendimento de fato é diferente. Por quê? Cara, eu pego na mão para fazer você vender mais. Se eu não tô te conseguindo fazer isso desse jeito, não é você que é meu cliente. Ou... De forma personalizada, né? Exatamente. Então, assim, não é que você não é meu cliente, é que eu tô falando em alguma coisa. Ou eu não entendi direito a sua dor, ou eu não tenho funcionalidades específicas para você para isso, e assim por diante. Aí a gente vai encaixando isso e vamos entendendo e vamos achando a linha de clientes que mais fazem match com a nossa solução agora. Que legal, cara. Vamos lá. Eu sou um empreendedor pequeno para médio e não tava pensando na Fali aí para 2026, mas eu tô maluco com isso daqui. É muito longe da minha possibilidade? Nada, pô. É menos de um funcionário por mês. Eu acho que a conta é essa. Lembra que eu falei que ela é uma ferramenta? Certo. Então, como a gente deu o exemplo da Juliana. Uhum. Se eu economizar metade do tempo dela, é como se eu tivesse sobrando metade do tempo, ou seja, eu economizei metade de um salário, certo? Perfeito. É mais ou menos essa minha mensalidade. Então, você vai pagar em torno de R$ 799, dependendo do projeto. Hoje a gente tem uma agência de IA também, que é além do WhatsApp Web, além de tudo isso, a gente gera as campanhas em redes sociais. Legal. Aí esse é um plano, obviamente, mais caro, porque tem toda a parte de agência, né? Perfeito. Mas a parte de inteligência artificial, CRM e disparos, por exemplo, é metade de um salário. Aí, obviamente, vai depender muito do seu volume e da quantidade de vendedores. Perfeito. Quanto mais vendedores você tem, quanto mais volume você tem, mais caro fica. Mas a base é em torno de R$ 799. Caro não, ROI. Olha pro ROI. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. A conta é básica. Se eu economizei metade do seu tempo, já estou dentro do ROI. E se eu te fizer vender mais ainda, é lucro. Exato. Concorda? A pergunta que fica para você aí do outro lado é: quanto de dinheiro você tem deixado na mesa por não ter uma solução como essa? Né? Uma imobiliária em média de R$18 mil então, por mês. Pois é. Esse é o ponto. Já pega de corte aí pra mandar exatamente. nas redes. Cara, muito feliz de te receber e ver a sua evolução como pessoa e como profissional. Né? Tá crescendo, tá com desafios bons, tá com sangue no olho. Eu fico muito feliz. Parabéns aí pela sua jornada. Boa. Com certeza vai voltar daqui a um tempo. Deus contando sobre novos frutos e novas plantações que você tá fazendo também. Final do ano, se a gente bateu a meta ou não. Fechou, tá desafiado.
Pra gente encerrar, eu faço essa pergunta pra todo mundo. Se você pudesse voltar no Efraim que começou a trabalhar lá atrás, quantos anos você começou a trabalhar, cara? Eu comecei relativamente tarde. Eu tinha 24 anos. Perfeito. Se você tivesse um minuto, apenas um minuto com esse cara, o que você diria pra ele? Boa pergunta. Depois de tudo que você aprendeu, de tudo que você viu no CLT, agora empreendendo, qual é a mensagem que você entregaria pra esse Efraim de 24 anos? 8 anos atrás. Cara, acredita em você. O processo vai dar certo. E atenção aos detalhes e trabalhe otimizado. Eu trabalhei muito, muitas das vezes com baixo retorno. Gastei muito esforço e pouco resultado. Mas trabalhei muito, então... Mas deu certo. Então o processo dá certo. Foque no resultado, não tanto no esforço. Mas continua que vai dar certo. Eu acredito que eu dei certo, independente de qualquer número, cifra ou possibilidade. Eita, começamos 2026 com tudo. Pleno dia 5 de janeiro de 2026, dei certo. É isso, cara. É isso aí. Cara, de verdade, sou teu fã. Sou teu fã. Brabo mesmo. Vamos dar muito mais certo ainda. Amém, cara. Eu luto por pessoas assim, né? Terem essa transformação que você teve, esse progresso, principalmente mental que você teve, cara. Parabéns. Voa, vai longe. E a gente se vê daqui uns tempos, daqui uns meses aqui no podcast. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Eu que agradeço. Você que tá aqui, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de pegar esse episódio e mandar pra aquela pessoa que você pensou aí agora, que você já pega, manda pra ela agora, porque se fez bem pra você, vai fazer bem pra essa pessoa. Efra, mais uma vez, obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente. E até o próximo. Valeu.